Amazon Escalando com Franquia e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e crucial, que é sucesso do franqueado. A gente já estava conversando aqui, a gente está com o Fabrício Baixo, que está finalizando a formatação, cliente nosso, Cristiano da Baggio, né? Baggio Licitações, né? É Baggio. Me fala como é que é a pronúncia. É Baggio Licitações. Baggio. Ah, show de bola. E o tema que a gente vai falar é exatamente para crescimento, porque às vezes a gente acha que o sucesso do franqueado ele é para dar suporte, sendo que eu tenho uma visão que o sucesso do franqueado é o que permite o crescimento. E o Arthur, ele viveu isso na prática, eu como franqueador, né? A gente tinha um grupo de franqueados na Ranfoneria, já tinha aí próximo aí de 30 unidades operacionais como um todo, e dava muito trabalho dar esse suporte. O Arthur vivenciou isso e vivencia até hoje, né? Então, o tema desse nosso encontro vai ser focado nesse sucesso franqueado e na parte de gestão de unidade, né? Para que a gente entenda que será que o franqueado ele consegue ver o resultado no suporte que a gente está tendo. Então, Arthur, seja bem-vindo, se apresente aí e vamos embora. Vamos começar. Então, gente, um prazer estar com vocês aqui na comunidade do franchising. A gente, até o Fabrício sabe, eu estava com ele aqui agora, 2 horas de estrada, rapidinho, parei aqui para a gente compartilhar um pouco de conhecimento. E, assim, talvez, né, não tenha muitas pessoas na sala, mas a gente sabe que esse conteúdo vai ficar gravado e, com certeza, pode fazer a diferença na vida de algum empreendedor. Você mutou agora. Ficou... Ah, tá. Beleza, ficou mutado, né? Então, pode fazer a diferença na vida de algum empreendedor. Então, vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Né? Como o Danilo falou, eu cuidava da parte de suporte ao franqueado na Ranfoneria e também estive durante um tempo ali na inicialização do projeto da Poison Donuts, que é uma marca hoje que tem cerca de 11 unidades também, e a gente esteve à frente ali da operação, implantando o software de gestão dos franqueados, entendendo as dores e criando as rotinas que são pertinentes para o modelo de negócio funcionar. Então, hoje eu queria pontuar com vocês, de maneira bem direta, dinâmica, 9 tópicos que eu acredito que são super importantes quando a gente fala de gestão de franquia. Por qual motivo? Porque vender franquia, vender o sonho, não é difícil. Por mais que exista, né, óbvio que você precisa estruturar algumas coisas, né? Você precisa estruturar comercialmente a sua promessa, aquilo que você vai entregar, os seus números, mas, na verdade, se você olhar num contexto geral, isso não é a parte mais difícil. Isso é a parte até mais simples. O mais difícil é você conseguir colocar em prática a sua promessa. Eu chegar para você e falar que o novo iPhone é o melhor celular que existe, é muito fácil. O que é difícil? Eu consegui entregar, eu consegui, na prática, mostrar que esse iPhone é o melhor aparelho para uma determinada utilidade, para uma determinada pessoa e um determinado perfil. A franquia é exatamente igual. Eu chegar para você e falar que o meu modelo é enxuto, é muito bonito. Eu chegar para você e falar que eu vou te dar um suporte, é muito bonito, mas isso é genérico. Como eu vou conseguir trazer todo esse suporte para a prática? Como eu vou conseguir trazer isso em transformação real desse empreendedor? Então, é assim que a gente começa hoje, e eu queria compartilhar com vocês, de uma maneira, como eu falei, bem simples e direta, o que eu chamo de suporte ao franqueado de alto nível. Por que alto nível? Porque existe o suporte de baixo nível. Existe o suporte onde você entrega o mínimo querendo o máximo do franqueado. E, gente, é muito fácil a gente reclamar de franqueado. Por qual motivo? Porque o franqueado ele é basicamente um empreendedor, uma pessoa que está trabalhando sob uma marca, que ela não, muitas vezes, esse franqueado não vai ter geralmente uma visão do 360, né? Ele vai ter uma visão sobre um zoom da operação dele, mas não significa que ele não é uma pessoa que deve ser ouvida, né? E não significa que ele não deve ser credibilizado. Então, o que é dar um suporte de baixo nível? É você não credibilizar o que ele fala, é você não entender a especificidade que tem em cada região, porque existe uma tropicalização muito natural nos negócios, principalmente quando eles mudam de país, né, que é necessário você adaptar mix de produto, etc. Mas quando você
muda de cidade, também tem a necessidade, às vezes, de você tropicalizar, de você mudar alguma coisa, e você só consegue fazer isso tendo comunicação ativa do seu franqueado na ponta. Então, o que eu considero um suporte franqueado de alto nível? Algo que não vai ser engessado, mas algo que vai ouvir o lado do franqueado, que vai ter uma comunicação, que vai haver realmente uma sinergia entre franqueadora e franqueado. Qualquer coisa diferente disso, você estressar muito a relação, né? E às vezes levar até para uma área jurídica, onde já existe uma quebra de confiança e credibilidade que vai fazer o negócio não se perpetuar. Existe um estudo da IFA, International Franchise Association, que diz, né, que grande parte, né, dos franqueados nos Estados Unidos, eu acho que é mais de 70% dos franqueados nos Estados Unidos, são multifranqueados. Eles têm mais de uma unidade. E essa é a forma mais saudável e a forma mais perene de você crescer uma rede. Crescer a sua rede com franqueados que já estão felizes e sabem operar. Porque se você teve 200 horas de investimento em treinamento para ele abrir uma unidade, na segunda unidade você já não vai ter 200 horas, você já vai ter 50 horas, porque você parte do princípio que o operacional dele já está muito mais alinhado. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu quero falar sobre o suporte ao franqueado de alto nível e por que um suporte estruturado é inegociável. Por qual motivo, gente? Tem muita gente que acha que suporte é simplesmente, e eu falei isso hoje, inclusive, suporte é simplesmente eu chegar e falar, conta comigo. O conta comigo, ele é muito bonito quando você tem uma parceria, quando você tem uma amizade, quando você está fazendo um favor comercial para alguém. Agora, quando você tem um contrato de franquia, onde ele linka você a essa pessoa por 3, 4, 5 anos, existe uma grande multa, existe premissas ali onde você precisa entregar suporte, você não pode usar o conta comigo. Você não pode usar somente o conta comigo. Você precisa usar o eu vou te levar ao sucesso. Você tem que ser propositivo. Não existe franquia de sucesso sem franqueador propositivo. E dentro do nosso método BML, né, que o Danilo desenvolveu aí, Brand, Movimento e Liderança, ser um franqueador tem a ver com liderança. É a hora onde você traz a liderança à frente e você propõe ações. O franqueador ele tem que olhar 2, 3, 4 casas à frente. Ele tem que olhar e falar assim, o que eu vou programar para o Natal desse ano? O que eu vou programar? Até porque, dependendo do modelo de franquia, você tem uma cadeia de suprimentos. Então, imagina o seguinte, a gente foi numa franquia hoje de sorvete, né? E essa franquia de sorvete, ela tem que planejar toda a cadeia de distribuição dela, fazer uma ação específica para o Natal, para o Dia das Crianças, para o verão. A gente está em abril, mas para ela fazer algo que seja bom para todos os franqueados, ela tem que estar 2, 3, 4 passos à frente, para ela já entender o que ela vai criar como estratégia, seja de marketing, seja de suporte e cadeia de distribuição. Tá? Então, por que o suporte estruturado é inegociável? Porque os franqueados, geralmente, quando você não tem um suporte estruturado, eles ficam totalmente sem direção, sem uma direção clara, com uma alta rotatividade, um alto turnover nas equipes dele, porque você não cria programas para você antecipar os problemas, e ele começa a gerar um monte de conflitos com a franqueadora, por conta de padrão. Então, você não cria remédios, é como se você chegasse e falasse assim, bom, eu sei que ele vai sentir dor de cabeça em algum momento, então eu já vou separar aqui na malinha dele. É mais ou menos uma mãe que está preparando a maleta do lanche. Ela sabe que o filho vai sentir fome, e aí ela coloca uma maçã, mas ela sabe que ele vai sentir sede, ela bota uma água, mas ela sabe que ele tem uma hora que ela vai querer comer um doce, então ele coloca um docinho ali, um bombonzinho para ele. É isso, é você saber entregar aquilo que o franqueado precisa, sem ele imaginar que ele vai ter aquele problema. Então, isso é um suporte estruturado. Isso é um suporte que, através, né, do que a gente vai falar aqui dos 9 pilares, que vai entregar realmente resultado para esse franqueador e para esse franqueado, consequentemente. Tá? Então, falando um pouco dos pilares especificamente, a gente vai falar do primeiro aqui, os 9 pilares. Primeiro, onboarding estruturado. Tá? Onboarding, gente, é muito importante. É o nascimento dele. Então, a partir do momento que ele assina o contrato de franquia, o que ele vai falar para você? Ele vai olhar para você e falar, e agora? O que eu faço? Então, antes dele falar o que eu faço, você já pode marcar o seguinte, vamos marcar de você assinar o contrato
e assim que você assinar o contrato, eu já quero uma reunião com você na sede da minha franqueadora para que a gente possa fazer um onboarding, onde eu vou te entregar alguns manuais, onde eu vou te dar orientações básicas sobre qual é o tipo de ponto que você vai alugar, qual o tipo de projeto arquitetônico, quem é o teu arquiteto, te apresentar os fornecedores homologados, te apresentar a minha empresa de maneira institucional, te mandar um plano de implantação. Então, assim, é muito importante o onboard muito estruturado. Ele precisa sair com tanta informação que ele fala assim, caramba, eu não conseguiria fazer, eu não conseguiria criar esse ecossistema e essa estrutura. Gente, franquia não é sobre você fazer algo que ninguém nunca vai conseguir copiar, é sobre você ter uma liderança, ideias e uma autoridade sobre o que você faz tão grande que a pessoa que está de fora ela fala assim, eu acho que eu até conseguiria fazer, mas não dessa forma, e não conseguiria movimentar. Eu conseguiria replicar a ideia, né? Até a operação, mas eu não conseguiria replicar essa liderança de mercado, essa busca incessante por melhoria. Então é isso que o franqueado ele precisa sentir. Caramba, sem esse cara eu não vou conseguir. Sem esse cara eu não vou conseguir. Pelo menos, tá? Pelo menos ali no primeiro ano, tá? E depois do primeiro ano ele já começa a ficar autossuficiente se ele opera bem. Mas pelo menos no primeiro ano ele precisa olhar e falar, caraca, sem esse cara aqui eu não conseguiria avançar. Tá? Então, a primeira parte é o onboarding estruturado. O segundo é a capacitação contínua. Por quê? Porque essa capacitação, na verdade, contínua, ela é uma esteira de diversas coisas. Então, Arthur, o manual físico ou o manual em PDF, ele substitui um treinamento presencial? Não substitui, ele complementa. Um treinamento e um manual, eles substituem vídeos de AD? Não, eles complementam. Tudo isso, tá? Tudo isso de forma muito clara sobre um treinamento presencial, uma universidade corporativa e os manuais, eles formam a tríade de ensino que você precisa ter com o seu franqueado. Porque é muito importante. Fora isso também, ainda tem uma quarta coisa, que é quando ele te ligar para te perguntar alguma coisa, ou para ligar para alguém do suporte. Então, isso é extremamente importante. E por que capacitação contínua? Porque muita gente acha que eu treinei esse franqueado nesse onboarding durante a implantação, implantei durante as primeiras semanas, eu estava junto, bateu o segundo, terceiro, quarto mês, ele está faturando bem, opa, larguei ele para lá. É sempre importante fazer as reciclagens, que é o ponto 2 aqui que vocês estão vendo. Por quê? É muito comum haver um desvio muito grande, porque existe um telefone sem fio. Então, imagina o seguinte, você tenha um gerente de loja de um comércio, um varejo de sapatos, né? E aí ele foi treinado, e aí posteriormente ele foi treinado pela franqueadora, logo depois trocou. Ele foi demitido e entrou um outro gerente. Esse gerente não foi treinado pela franqueadora. Ele foi treinado pelo franqueado ou foi treinado por um vendedor que estava na loja, ou eventualmente o vendedor subiu, enfim, colocaram outra pessoa. E esse conhecimento ele começou a ser passado através de eu conto para um, o outro conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro. E basicamente você começa a trabalhar de uma forma muito, muito ruim, porque a informação ela vai se perdendo conforme os colaboradores e essa equipe vai girando e vai modificando. Então, é muito importante mesmo que essa capacitação de reciclagem contínua ela seja predisposta ali com datas de antecedência. Então, vamos supor, a franqueadora 2 vezes por ano fará uma capacitação, uma reciclagem com grupos de franquias. Grupo do Nordeste, grupo do Centro-Oeste, grupo do Sul. Quanto maior for sua franqueadora, mais segmentado é esse tipo de reciclagem. Então, imagina que se você tem 100 lojas, você clusteriza elas em 20 grupos de 5 lojas, você vai ter 20 treinamentos para grupos de loja de reciclagem. Então, se você botar isso em semanas, vai dar aí 4 meses. Então, se você fizer 2 por ano, basicamente ele tirando os meses, alguns meses do ano, tipo dezembro, janeiro, você basicamente vai ter ali em 8 meses do seu ano treinamentos já pré-agendados e reciclagem, com 100 unidades, cada uma, e você indo 2 vezes no ano. Então, assim, é muito relevante a reciclagem, porque você traz de novo aquele franqueado para dentro daquilo que é a cultura e o padrão que você precisa entregar para o teu franqueado.
tá? Então, a capacitação contínua é o segundo passo importante. E o terceiro, que ele entenda bem, Arthur, a reciclagem, o treinamento de reciclagem, ele é igual à consultoria de campo? Sim e não. Porque o treinamento está muito mais focado em mostrar procedimentos práticos operacionais, ajustá-los. A consultoria de campo ela vai ter uma visão 360. Então, ela vai falar da gestão, ela vai falar de uma parte operacional, ela vai falar de parte contábil, ela vai falar de tudo, basicamente de tudo. A consultoria de campo. Hoje, um consultor de campo ele é alguém muito valioso no mercado de franquia, porque ele basicamente é um consultor 360, é alguém que conhece tanto o negócio como um todo, mas entende aquele mercado, entende todo o negócio, não só na esfera operacional. Tá? Eu até vou falar um negócio com vocês, se vocês tiverem alguma dúvida durante e quiserem me perguntar, vocês podem levantar a mãozinha que eu vou dar espaço para vocês, tá? Porque eu estou falando um pouco rápido, mas eu posso dar esse espaço para vocês também, para a gente ter uma comunicação fluida aqui também. Então, assim, consultoria de campo, ela é muito 360, só que aí que está a questão. A consultoria de campo, ela chega inicialmente como uma auditoria. Então, o consultor de campo, ele entra na unidade, ele pode agendar ou pode chegar lá sem agendamento, ele entra na unidade e ele vai fazer, através do relatório que ele tem, ele vai avaliar aquela unidade. Ele é um auditor. Posteriormente a essa auditoria, ele vai criar um plano de ação, vai traçar para aquela unidade e, óbvio, aí nesse plano de ação ele vai ter a visão 360, onde ele vai entregar 100% daquilo que ele acredita de melhoria para aquela unidade operacional, para aquela franquia. Tá? Tudo certo até aí, gente? Se eu estiver falando rápido, vocês podem me pausar aí sem problema algum, tá? Tudo certo? Então, pode seguir. Então, beleza. Vamos embora. Então, é o seguinte. Vamos para o pilar 4, tá? Suporte operacional, rotina e execução. Isso aqui é muito importante, tá? Não só os treinamentos de reciclagem, mas que toda a tua espinha dorsal, tudo aquilo que é relevante para o teu core business, tem que estar atualizado e precisa, toda vez que for criado um procedimento novo, toda vez que for criado algo novo ali daquela operação, precisa ser dado publicidade a isso. Precisa ser postado, precisa ser subido para uma plataforma. Então, é super importante que o suporte operacional ele aconteça de maneira... Arthur, mas o treinamento de reciclagem, ele não é o suporte operacional? Entenda bem, o treinamento de reciclagem, ele é um ponto que já está agendado, onde é sempre relembrado o padrão da marca. A consultoria de campo é uma auditoria. E o suporte operacional todas as vezes que haver uma necessidade de atualização, né, no negócio como um todo, no modelo operacional, e todas as vezes que a gente tiver muito mais novidades, padrões, produtos, tudo isso precisa ser executado, toda essa nova rotina precisa ser passado para os franqueados. Tá? Eu acho muito valioso quando você passa para o franqueado e para a equipe do franqueado. Porque se você passa somente para o franqueado, muitas vezes ele não consegue trazer aquilo e trazer uma atração para a equipe dele. Mas se você faz o inverso, se você só ensina a equipe, o teu franqueado ele não é guardião do teu padrão. Então, uma coisa que eu queria ensinar para vocês, que eu acho muito valioso. Toda franquia de sucesso, o franqueado é o guardião do padrão. Ele pode não ser a pessoa que mais está na operação, ele pode ser alguém que eventualmente vai cuidar um pouco mais da gestão, mas o franqueado tem que ser alguém que tenha capacidade de entrar na unidade dele e ver alguma coisa e entender se aquilo está dentro do padrão ou fora. Porque se ele não souber o padrão da marca que ele tem de parceria, os colaboradores dele, a equipe, vai dobrar ele, vai falar, não, patrão, é assim que funciona. E a gente sabe como funciona no Brasil. Né? Então, assim, todas as vezes que você pega um franqueado que ele não tem o entendimento sobre o padrão, você vai ter um problema operacional. Outra coisa relevante, Arthur, mas e como eu resolvo esse problema? Você resolve lá no início. Porque o franqueado que você seleciona, ele pode, como eu falei, não ter todo o tempo do mundo, mas ele tem que ser alguém que guarde, que seja o embaixador do teu padrão e da tua marca. Ele tem que se doer se tiver errado o produto,
se o serviço não estiver sendo prestado da forma correta, se o atendimento não estiver sendo bem feito. Tem que ser algo doloroso para o franqueado, porque se não for doloroso para ele, é tudo aquilo que gera um negócio. E aí, venhamos e convenhamos, o negócio ele é uma construção de diversas rotinas, de diversos posicionamentos de comunicação, marketing, canais de venda, que demoraram anos para ser construído. E tudo tem uma comunicação e tudo é importante. Cada coisinha, cada microtarefa gera 2%, 1%, 4%, 10% de resultado. E se você começa a tirar essas tarefas e execuções, é como se você fosse empilhar uma torre de... Sabe aquelas torres... Eu não sei o nome daquilo, mas aquelas torres de... Como se fossem uns dominóizinhos que você vai colocando, e aí você vai tirando ali de baixo as tarefas operacionais ou as rotinas que parecem ser bobas, mas não são bobas. São rotinas que, muitas vezes... Desculpa o barulho aqui na rua, o pessoal está passando aqui, mas são rotinas que, às vezes, o que acaba acontecendo? Elas são rotinas base para a sua operação. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma unidade de shopping center. E aí, a apresentação, a limpeza do local é muito importante. Às vezes, o odor, o cheiro do local, você entra, sentir um cheiro bom, um cheiro gostoso. A tua vitrine está muito bem organizada. Então, quando você tira essas três coisas, você já desconstrói o negócio como um todo. O teu produto pode estar muito bom? Pode estar muito bom. Mas se a tua vitrine não está organizada, você não vai dar publicidade à qualidade do produto que você está trazendo. A mesa está suja, extremamente suja. Cara, não importa se o teu atendimento vai ser bom. Se a mesa está suja, as pessoas já vão levar em consideração que a loja não está sendo bem cuidada. Então, existem rotinas e execuções que o franqueador sempre precisa estar relembrando, reconstruindo padrões em cada novo produto, novo serviço. Passar uma nova padronização para que o franqueado possa efetivamente seguir. Como eu falei, a gente precisa buscar franqueados que amem a marca, mas que queiram, tenham responsabilidade de levar essa marca à frente também, tá? Passando para outra parte, suporte de marketing e vendas. Olha, esse é maravilhoso. Gente, a gente foi numa imersão da Xerimbom faz um ano, e aí o que eles falaram para a gente foi algo muito relevante. O franqueado, ele não quer marketing. Ele quer a sensação de marketing. Quantas coisas vocês já não fizeram para o negócio de vocês que não geraram resultado? Exemplo, às vezes faz uma sessão de fotos, ou às vezes faz algumas campanhas que não geraram vendas, não geraram resultado. E você sabe que não geraram resultado. Você sabe que muitas vezes o teu cliente não vai vir se você fizer uma postagem no Instagram. Às vezes não é o canal de aquisição da maior parte do teu faturamento. Só que o franqueado vai te questionar, porque na cabeça dele poxa, o meu concorrente direto tem um Instagram, movimenta o Instagram. O meu concorrente direto faz isso, faz aquilo outro. E ele vai comparar. Então, uma das coisas que eu falei lá no início é você ser propositivo como franqueador. Você precisa ser propositivo. E uma das coisas mais importantes em ser propositivo, além de ter os treinamentos de padronização e tal, eu vejo que é lançamento de produtos e serviços novos e campanhas de marketing. Isso agrega muito, mas muito, mas muito valor para a marca. Por quê? Se você tem, por exemplo, uma parte operacional. A parte operacional, como eu falei, depois de um ano, mais ou menos esse franqueado ele já está numa adolescência. Então, ele acha que ele sabe muito, que a unidade dele é maravilhosa, que ele não precisa de você, mas ele mora debaixo do teu teto. Então, ele é um adolescente. Depois do primeiro ano ali, segundo ano, ele é um adolescente. Né? Então, o que é interessante a gente falar? Por mais que ele já domine o operacional em muitas coisas, tem uma coisa que muitas vezes ele não vai dominar, que é o marketing como um todo. Por quê? Porque ele não cuida do posicionamento da marca, ele não cuida de ações com influenciadores, ele não cuida disso. Ele cuida da unidade operacional dele. Pode até ter um marketing local ali, mas ele não pensa o macro. Ele pensa qualquer ação de marketing, eventualmente, que ele tiver, ele vai pensar no micro, ele vai pensar no resultado para a operação dele. E aí que muitas franqueadoras erram e eu acho que cometem um equívoco.
você precisa entregar o básico na parte de marketing. Por mais que você saiba que ter um Instagram bonito não necessariamente faz venda, você precisa entregar um Instagram bonito. Você precisa entregar canais e ferramentas de venda para ele. Se você não vai entregar o Instagram para ele, por exemplo, tá, gente? O que você deve fazer? Bom, eu não vou te entregar o Instagram, mas eu vou te dar ferramentas para você vender localmente. Eu vou te dar a oportunidade de você fazer campanhas de tráfego por uma plataforma própria, ou eu vou fazer, vou entregar leads qualificados, caso seja um negócio no modelo de serviço. Eu vou te ensinar a usar ferramentas. Eu não vou te prender. Porque qual é a pior sensação de um franqueado? Poxa, eu estou preso, amarrado num contrato a não poder fazer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro. Tá, mas assim, coça meu nariz aqui, porque eu não consigo coçar. Não, não vou coçar, não. Poxa, me ajuda aqui. Eu não consigo pegar o negócio do chão, porque eu estou amarrado aqui. Não, você não pode. Então, o que eu quero dizer? É muito importante que, se você bloqueia a atuação dele a nível de rede social, que você dê outras ferramentas para ele poder, e você seja incisivo nessas ferramentas. Fulano, você está fazendo isso? Vamos fazer isso, cara. Você trouxe um influenciador local? Você está fazendo... o teu processo comercial está alinhado? Não adianta a gente aumentar marketing, melhorar o marketing, te dar mais lead, se o seu atendimento está ruim. Não adianta eu fazer campanhas e campanhas e campanhas para posicionamento da marca, se quando entra no teu funil, do delivery, etc., o cliente não é bem atendido. Então, onde eu quero chegar? Tem muitos erros de franqueado que reclamam de marketing, mas eles não operam bem. E às vezes a venda dele não cresce, não é porque o marketing da franqueadora é ruim, não. A venda dele não cresce porque ele não opera bem o negócio, ele não gera recorrência e, consequentemente, ele não tem LTV naquele cliente. Ele tem muito CAC, né? Ele tem muito custo de aquisição, que ele investe muito na aquisição, mas ele não tem LTV. Então, ele não tem o empilhamento e o crescimento de faturamento. E aí, por que eu estou falando isso, gente? Porque mesmo que a gente saiba que, às vezes, a culpa... Não culpa, né? Mas que o franqueado, se ele operasse bem, melhor o negócio dele, ele já teria uma retenção maior e ele faturaria mais, a gente não pode se isentar de fazer o marketing e nem treinamentos comerciais e dar estratégias, como eu falei, de canais para ele poder vender melhor. Então, isso é muito importante. Saiam daqui pensando, eu acho que de tudo que eu falei, eu acho que a coisa mais importante, porque é a coisa que fica mais à tona, e é o que é mais fácil de um advogado comprovar. Ele vai falar assim, olha aqui o Instagram da marca que não tinha postagem há 25 dias, ou que nunca citou que aquela loja existia. Então, o marketing, ele eu não vou falar que ele é o coração do suporte, mas ele é um ponto ali muito importante no suporte, porque é onde o franqueado sente um apoio real também, mas ele sente que a franqueadora está ajudando ele a vender. E tudo que todo franqueado mais quer é vender. Isso que vocês têm que ter muito clareza. O que o franqueado quer? Ele ama a marca, ele adora. Tem franqueado que ama tanto um produto. Eu quero ter uma franquia dessa porque eu amo esse produto. Ok. Mas ele, no final das contas, quando ele for deitar a cabeça no travesseiro, o que vai fazer ele se tornar mais feliz é se a venda dele for boa. Se a venda dele for ruim, ele já vai ter que ter outros aspectos para se ancorar na marca. Um bom suporte, visão de futuro, a marca fazendo um bom marketing, aí ele consegue se ancorar nisso. Show? Alguma pergunta sobre isso, gente? Que esse tema é um tema bem delicado, né? Bem delicado. Mas vamos lá, então. Seguindo aqui para a parte final, tá? Os últimos 3 pilares. Suporte financeiro e gestão. Isso aqui, gente, é uma das coisas, eu acho, que as franqueadoras menos dão suporte, tá? É uma das coisas que as franqueadoras mais negligenciam. Não vou falar que é a coisa mais importante, tá? Porque, como eu falei, se a venda for boa, se o modelo de negócio for estruturado, vai deixar resultado, o franqueado vai, mesmo fazendo uma gestão não tão boa, ele vai conseguir ter alguma margem, né? Mas é muito importante que haja uma reunião mensal, e pelo menos nos primeiros 6 meses, ou pelo menos até essa unidade se tornar madura, onde você vai trabalhar a DRE desse franqueado, ou fluxo de caixa, tá? Qual o motivo disso, gente? Se eu faço um suporte perfeito operacional, entrego marketing, estou fazendo as reciclagens, estou fazendo a minha consultoria de campo e as minhas auditorias, mas eu posso
tá faltando alguma coisa nesse quebra-cabeça. E o que está faltando, gente? Está faltando mostrar para ele que uma boa gestão financeira eleva o resultado dele. Ele vai entender aonde ele vai atacar, ele vai entender se ele está sendo furtado de alguma coisa, ele vai entender se tem algum KPI, né, basicamente o indicador da operação dele, que não está fluindo bem, ele está gastando muito com aquele indicador, com aquela linha da DRE, e quem tem essa visão e esse espaço amostral é você, franqueador. Ele não tem esse espaço amostral, ele não olha de cima e vê 15 lojas com faturamento médio de X, onde elas têm o mesmo comportamento a nível de custo de ocupação, a nível de custo de mão de obra, e aí você consegue ter padrões. Ele não consegue enxergar. É como se você tivesse andando num labirinto por baixo, ele estivesse andando num labirinto por baixo, tentando achar a saída, e você está com um drone em cima vendo a saída do labirinto. Por quê? Porque você está enxergando outros labirintos também. Então você está vendo o teu franqueado da loja 1, franqueado da loja 3, franqueado da loja 5, todo o comportamento dessas unidades, e você consegue, com tudo que eles estão fazendo de bom também, na unidade deles, você consegue aplicar na unidade dessa pessoa que está tendo, às vezes, um problema. Tá? Então, ela pode estar tendo problema, como eu vou ter aqui, de CMV, para quem trabalha com mercadoria, né? Quem não trabalha com serviço. Pode ter um problema de precificação. Como de precificação? Às vezes, a franqueadora ela propõe um cupom, um desconto, alguma coisa promocional, e quando você vai olhar lá, pode estar havendo um promocionamento muito maior do que a média esperada. Vamos supor que você tenha 10% de bolsa em um determinado, imagina, uma franqueadora de prestação de serviços de educação, tipo uma IES, etc. Você tem lá 10% dos alunos podem ter uma bolsa de 20%. Pô, legal. Então, 10% dos alunos têm um fator promocional. E aí você começa a promocionar absurdamente, mais do que isso, 50% dos seus alunos ficam promocionados, e aí quando você olha, por mais que exista uma precificação da marca, o franqueado abriu muito um setor promocional e ele reduziu o resultado operacional dele. A culpa é de quem? É da franqueadora? Não. Mas, na verdade, a franqueadora poderia ter se calçado. De qual maneira? Buscando, junto desse franqueador, entender os números dele para que consiga mostrar que ele está indo para um caminho errado de promocionamento do produto ou do serviço. Tá? Renegociação com fornecedores também é muito importante. Às vezes, os fornecedores estão vendendo num preço para uma marca que é diferente do negociado para a marca. Então, você consegue enxergar isso quando você faz uma boa reunião com ele, pede para ele abrir tudo que ele tem comprado, etc. Então, acho muito valioso o suporte de gestão, fora que deixa ele muito mais tranquilo. Até porque, gente, não sei se vocês sabem, tem gente que não sabe fazer DRE, fluxo de caixa, é muito comum, tá? E acontece muito assim, ó, o franqueado chega e fala assim, poxa, não estou ganhando dinheiro. Você fala assim, cara, estranho, a sua loja está 10 mil reais acima do ponto de equilíbrio. Vamos olhar. E quando você vai olhar, ele está pagando o CAPEX, né? O custo de implantação, ele comprou um maquinário e ele está parcelando no cartão, e esse cartão ele paga com dinheiro da operação e ele joga lá. Despesa de cartão. E aí a sua operação, o seu OPEX, aumenta muito e aí te deixa um resultado muito menor do que deveria. Por quê? Porque, na verdade, essa despesa não era para estar ali. Ela era para estar, né, numa outra linha da DRE abaixo do lucro operacional. Então, eu sei que isso é um conceito que eu estou falando, mas, na prática, se a pessoa ela não tiver clareza da segmentação, ela vai achar que ela não está ganhando dinheiro. Muitas vezes como eu falei, é CAPEX que ela está trazendo do início da operação, parcelou, pagou depois, etc. Ela diluiu aquele custo, só que ela está pagando com custo de operação e fala que a franquia não está deixando dinheiro. Né? Às vezes ela pega um empréstimo, tem que pagar um empréstimo, e ela fala que a franquia não está dando dinheiro. Então, clareza sobre a gestão financeira também te poupa problemas sobre entendimento se o negócio dá lucro ou se ele não dá lucro. Tá? Indo para os últimos pilares, tá? O 7 é tecnologia e sistemas. Eu não acredito hoje em franqueadora que escala muito se ela não tiver muita tecnologia embarcada, seja ERP, tá? Um ERP que você consiga enxergar todos os seus franqueados e ter dados, né? Então, você conseguir fazer uma pesquisa ali e entender números como ticket médio, entender um pouco sobre como está performando a sua curva A, B
de produtos e serviços na tua rede como um todo, entender comportamento de cada região. Isso você só consegue com tecnologia e sistemas. E o próprio embarque dos manuais e das padronizações e da comunicação. A gente é até parceiro da Sults, né? A Sults já fez aqui a comunidade do franchise com a gente. Cara, é um sistema maravilhoso para você embarcar todas as suas padronizações, para você embarcar de maneira geral toda a tua comunicação da tua marca. Isso te gera muito mais, juridicamente, você fica muito mais protegido, muito mais blindado, te gera profissionalismo, então as pessoas olham de uma maneira muito mais profissional e te obriga a realmente melhorar o padrão de entrega, seja através de construção de um EAD, seja através da comunicação ser por ali por dentro, formalizada, com prazos e tudo mais, porque a gente sabe, gente, que o suporte do franqueado, como eu falei lá no início, não pode ser o estamos juntos, conta comigo. Isso também faz parte, mas precisa ser uma série. É como se a gente chegasse para um personal e falasse para esse personal assim: eu quero fazer um exercício, tá? Eu quero ficar magro. E aí o personal vai falar assim: tá, o que você quer fazer? Aí você fala: cara, eu não sei o que eu quero fazer. Não, o que você quer fazer? Você quer fazer ombro, perna, braço, glúteo? O que você quer fazer? Então, assim, não é por aí. O personal ele vai chegar e ele vai apontar para você todos os exercícios que você precisa fazer, a forma que você precisa encadear, o tempo, né? Tudo isso. E é isso que o franqueador precisa ser. Um personal de negócios, né? Um personal, não trainer da parte física, mas um personal trainer de negócios. Então, essa mentalidade que a gente tem que ter em cima daquilo que a gente constrói com o franqueado. E é impossível sem tecnologia para nos blindar, tanto juridicamente quanto a nível de escala de negócios. Indo para a última parte, como eu falei, expansão e crescimento do franqueado, né? Você criar programas de incentivo para aquela franquia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Arthur, é muito difícil pegar alguém e botar alguém para fazer uma DRE. Muito difícil. Realmente não é fácil. Mas, por exemplo, o pessoal do Billy the Grill, uma vez conversando com a gente, eles falaram: olha, a gente dá se não me engano, eram 2% de redução de royalty, né? Então o royalty era 7%, dava 2% de redução de royalty para quem entregava a DRE para eles. Então, assim, eles criavam programas de incentivo para que aquele franqueado fizesse as ações da rede. E também, um outro tema bem legal para a gente falar é que eu falei no início sobre os multifranqueados. Você pode gerar algumas metas para você dar benefícios para a pessoa se tornar multifranqueado. Então, vamos supor, o Danilo ele tem uma operação, fatura super bem. Danilo, olha só, se você conseguir atingir 100% do que a gente está desenhando comunidade madura, vamos supor que seja R$120 mil, você vai ganhar ali, durante um ano, você vai ganhar um prêmio da franqueadora, etc. Mas se você atingir 150%, eu te dou a possibilidade de você, sem taxa de franquia, abrir uma segunda unidade num raio de até X quilômetros. Arthur, mas é loucura, porque você deveria cobrar a taxa de franquia. Tudo bem, mas minha curva de aprendizado desse franqueado vai ser muito menor e eu ganho no royalty, eu ganho no LTV. E aí é o que eu estava falando aqui, né? Tá escrito aqui: franqueados que crescem dentro da rede têm o LTV maior. Então, eles têm um tempo de vida, então eles ficam mais anos na franqueadora e, consequentemente, o franqueador ele tem menos trabalho operacional com aquele franqueado e, consequentemente, ele tem mais lucro. Pensem comigo, gente. É mais fácil eu cuidar de 10 franqueados, cada um com 5 unidades, são 50, ou eu cuidar de 50 unidades de 50 franqueados. É muito mais fácil eu cuidar de 10 franqueados, cada um com 5 unidades. Eu vou ter menos consultor de campo, eu vou ter menos deslocamento, eu vou ter menos perda de informação, porque eu estou falando com 10 pessoas. Então, assim, você estimular o franqueado se tornar multifranqueado através de um plano de crescimento individual é um outro nível de gestão de franqueadora. É o nível onde você já está olhando e falando: cara, eu preciso me consolidar cada vez mais, ter uma margem melhor
e ter menos retrabalho operacional. É para esse lado que você vai, né? Então, é o lado de você se tornar ali um fomentador de multifranqueados. E a última parte, não menos importante, a governança e o relacionamento, tá? Essa parte aqui, muita gente acha também que não é importante. Gente, é muito importante. Ninguém gosta de estar num negócio que ela só está presa por leis, regras e contratos. Todo mundo gosta de ser pertencente a algo maior do que ela. E isso só acontece óbvio, com todas as ações e campanhas que eu falei anteriormente, mas também com o franqueado se tornando alguém que está sendo ouvido, né? Então, essa comunicação está estruturada, ter reuniões periódicas de reunião regional, conselhos de franqueados, tudo isso é muito importante para que o franqueado ele entenda que ele está contribuindo com a marca. O franqueador ele não tem que ser bonzinho, não tem que ser o pai do franqueado, mas ele precisa ser justo e ele precisa ouvir, ter a humildade de ouvir. Qual é um dos problemas que eu enxergo quando uma franqueadora muito pequena nasce? Eu, Arthur, tenho uma hamburgueria no meu bairro, a minha hamburgueria fatura R$500 mil. Muito bom. Eu faço tudo certinho, tudo que eu faço dá certo, meu faturamento cresce, eu não tenho problema de fluxo de caixa, tal, eu sou hiper conhecido. Aí, eu só tenho uma unidade, eu quero vender uma franquia, aí eu vendo uma franquia para um outro franqueado, né, para uma pessoa. E ela abre a unidade, fora do meu raio de influência. E o que vai acontecer, gente? Esse franqueado ele não vai performar, ele não vai chegar a 500 mil na mesma velocidade que você chegou. Talvez você tenha demorado 10 anos para chegar. Só que por que para você não foi doloroso, mas talvez você não fique com um prejuízo, um negativo grande? Porque às vezes você começou pequeno, você foi crescendo etapa a etapa. Conforme você se estruturava, você aumentava o seu custo operacional, você aumentava o tamanho do seu negócio e você foi crescendo conforme a demanda ia aumentando. Esse franqueado, ele foi criado em cima de uma demanda projetada. Então, se ele foi criado por uma demanda projetada de R$100 mil, deixando 15% de lucro, com ponto de equilíbrio de R$75 mil, significa que se ele faturar 50 mil, ele não vai fechar no positivo. Então, onde que está o grande detalhe? Se você não tiver uma relação muito próxima dele, uma relação onde você ouça ele, onde você entenda que às vezes ele vai fazer o melhor dele, mas é um tempo de maturação que o seu negócio teria, só que a diferença é que ele não é você, então ele não entende como você é do seu negócio, e principalmente porque você foi crescendo gradual, ele não. Ele já teve que colocar uma determinada estrutura para comportar uma demanda projetada. Então, isso, gente, é muito delicado. E aí, o que geralmente a gente conversa com os nossos clientes? Se você tem uma unidade, abra uma segunda unidade ou até uma terceira. Para quê? Áreas diferentes. Você vai lidar o teu crescimento, você entender a força que a tua marca realmente tem, que você faturar 500 mil hoje, ok, é muito bom. Mas e se você abrir uma nova unidade fora da tua área de atuação? Quanto tempo você vai conseguir fazer essa unidade se tornar madura e ela ter resultado? Você pode ter prejuízo inicial, só que você não paga royalties para você mesmo. Então, assim, onde eu quero chegar com isso? Relacionamento, ouvir o franqueado, entender a região dele, a localidade dele, ter uma boa comunicação e depois abrir um conselho de franqueados onde você vai ouvir esses franqueados em áreas diferentes, operação, marketing, finanças, vai ajudar a sua franqueadora a ser uma franqueadora que vai incluir, né, os franqueados nas decisões. Óbvio, a decisão é sua, mas vai ajudar você a ser um bom líder de franqueadora e, principalmente, vai fazer com que as decisões elas sejam compartilhadas de responsabilidade. Porque se você ouve os franqueados e todos chegam a um consenso e você aprova isso, quando eventualmente a coisa não estiver indo para um caminho tão coerente, você consegue falar, gente, então, esse foi uma decisão que o conselho de franqueados tomou juntamente com a franqueadora. A franqueadora acredita nisso aqui, vamos fazer dessa forma a partir de agora? Então, é o que a gente acredita. Eu acredito muito em relacionamento, eu acredito muito em proximidade. A gente tem que entender, e para terminar, a gente tem que entender que franqueado é alguém que muitas vezes, ainda mais se a gente está falando aí de uma média de
100 a 350 mil reais, às vezes é o dinheiro da vida dele. É o dinheiro da vida dele. Se ele está colocando no teu negócio, é porque ele acreditou em você, acreditou no seu negócio. Lembrando que pessoas se conectam com pessoas. Então, às vezes ela gostou muito do seu negócio, mas se ela te conhecer e sentir firmeza em você, aquilo vai ser um bônus absurdo e você já cortou o caminho. Se ela te conhecer e não sentir firmeza em você, seu negócio pode ser maravilhoso, mas pode ser que ela não queira entrar, porque ela entende que por trás de toda marca existe um empreendedor, né? E cada dia mais fica evidente que bons empreendedores eles levam marcas para lugares totalmente diferenciados, né? Então, eu queria agora, gente, desses 9 tópicos que eu falei um pouco rápido, porque eu queria falar de tudo, mas eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser falar sobre alguma experiência que já teve em relação a franqueado, porque eu acho que vai ser muito pertinente para a gente trocar essa ideia aqui. Não, show de bola. Foi muito bom, Arthur. Eu acho que são pontos que muitas das vezes as pessoas elas não reconhecem como importante, né? Principalmente essa parte de conselho de franqueado é algo que a gente não chegou a aplicar de forma tão intensiva, né, na Anham, mas era uma dos instrumentos que eu recebi na época que estava com muito conflito, porque às vezes as decisões da franqueadora elas parecem que são imposições, né? Porque nem todo mundo está tendo a mesma visualização. Então, quando traz para um conselho, isso é discutido e um próprio franqueado ele traz a visão dele, tanto para falar contra a franqueadora ou até mesmo a favor. Então, isso é um ponto que eu chamo muita atenção. Hoje, na franqueadora, eu estou desenvolvendo, vai ter conselho. Eu acho que é um caminho muito assertivo. Pode falar aí, Cristiano. Eu só quero agradecer ao Arthur, que vários temas que ele falou, eu estou passando no momento aqui da franqueadora. Teria muita coisa para conversar, mas a gente se fala ali no grupo e outras oportunidades. Quero agradecer ele pelo conteúdo e pelo Danilo também pelo convite. Obrigado. Show de bola. Quer falar alguma coisa, Gato Café? A gente, outro dia, passamos em frente à loja de vocês. Dei um tchau para os gatinhos. Ah, legal. Não, a gente também passa por esses desafios. A gente acaba tendo muita dificuldade de entender até que ponto a gente, enfim, auxilia, né, e faz as coisas pelo franqueado e até que ponto a gente precisa cobrar mais e orientar mais algo mais organizado, porque, é claro, a gente, enfim, quer ajudar, quer auxiliar, o sucesso deles é o nosso sucesso, mas a gente sente também que, às vezes, a gente acaba passando do ponto e aí acaba virando uma bengala, né? Então, acredito que hoje esse é o nosso maior desafio, é a gente tentar entender nessas visitas, nesse suporte, até onde ir e até onde a pessoa precisa caminhar sozinha. Eu acredito que para você saber aonde que está falhando, se é a franqueadora ou franqueado, é você ter tudo bem organizado, numa metodologia, né, bem estruturado, e que você faz avaliações com seu franqueado. Então, eu já me questionei muito assim também. Pô, cara, eu trago tudo para ele, faço de tudo, mas o cara não performa. E aí, onde que está o problema? Porque nem tudo é problema da franqueadora. Então, existem desafios que o próprio franqueado ele precisa encontrar e desenvolver na jornada dele. Sendo que o nosso papel como franqueador é avaliar e mostrar para ele esses pontos, né? Claro, não, eu acho assim, eu não acredito numa questão de você jogar a culpa toda no franqueado, porque você tem que dar suporte para a solução dos problemas. Mas você precisa ter essa avaliação para identificar se realmente ele está em falha ou se realmente é uma dificuldade de mercado e quais são as soluções que vão ser dadas para isso, né? Então, essa avaliação é de suma importância, né, Arthur?
é instituir a regra do jogo, né, desde o início. É falar o seguinte: olha, isso aqui é a minha responsabilidade e isso é sua. Eu posso até pegar na sua mão e a gente fazer junto, mas a tendência é que nas próximas vezes você faça isso. E aí tem muito a ver com o início como um todo. Rapidinho, só um segundo, gente. Desculpa, mas basicamente, lá no início, você tem que deixar isso tudo muito claro e tudo muito visível, que olha, isso aqui é a minha responsabilidade. Você está disposto a fazer a sua responsabilidade? Aí a pessoa vai dizer, poxa, estou disposto. Isso só para vocês terem uma noção, hoje eu acho que é muito melhor você reprovar um franqueado, do que você permitir ele entrar na sua rede, porque você está animado com esse crescimento, e ele te gerar um problema muito maior a médio e longo prazo. Que é o que acontece, que aí a pessoa fica desestimulada, porque é muito cansativo, porque eu preciso trabalhar, porque isso dá errado, porque isso não funciona. E, na verdade, é por quê? Porque lá atrás ela menosprezou o trabalho que precisava ser feito, né? Então, assim, perfil de franqueado, gente, perfil de franqueado é 90% do sucesso de uma marca. 90%. Arthur, por quê? Os outros 10% são franqueadora. Óbvio, se o modelo de negócio for bom, tá? Se o modelo de negócio for ruim, não é para o franqueado bom que vai dar jeito. Eu estou falando, o modelo de negócio é bom. Perfil de franqueado, 90% do negócio. Que se o franqueado é bom, o franqueado ele te ouve, se ele segue as coisas, você ensina as coisas a ele e ele toma a responsabilidade dele e começa a aplicar, né? Ele é autogerenciável e ele é automotivado e autorresponsável, é a melhor coisa do mundo. Só que depois que você já trouxe franqueados dentro da rede, aí não tem o que fazer. Aí você vai ter que conviver com esse franqueado, tentar entregar o teu melhor a nível de suporte. Para quê, gente? Outra coisa, todo suporte que vocês fizerem, documente esse suporte. Por e-mail, principalmente, ou pela plataforma que vocês têm. Por quê? Porque eu já participei de audiência, eu fui testemunha. É muito difícil quando você chega na frente do juiz e você sabe que você não entregou um bom suporte. No caso lá, a pessoa especificamente, a gente entregava um bom suporte. Tanto que houve um conflito de versões das testemunhas. Então, a causa estava muito desenhada para a franqueadora ganhar. Mas, basicamente, tudo que vocês fizerem, está tendo dificuldade com o franqueado é complicado, é difícil, seja formal, agende as reuniões, faça tudo o que você precisa fazer e gere formalmente todo o nível que você precisar de comunicado, e-mail, deixa isso muito claro e nítido para esse franqueado, porque futuramente você pode ter um problema e com esse franqueado de ele te acusar, falar que o negócio não era bom, você prometeu lucratividade, e o que você vai ter a seu favor é todas as vezes que você foi até ele oferecendo suporte, treinamento e construção de melhorias. E ele não quis. E ele não... E outra coisa, gente, outra ferramenta, consultoria de campo. É muito importante para você gerar provas também contra esse franqueado que eventualmente não está performando bem. Entendeu? Então, assim, se blindem juridicamente. Consultoria de campo, comunicados, e-mails, né? Não fica só com comunicação por WhatsApp, envia e-mail, envia pela plataforma caso vocês usem alguma, mas não deixem a coisa ficar informal, porque no futuro vocês podem ter algum problema relacionado à parte jurídica para alguém que não tem autorresponsabilidade, não está fazendo a parte dela, mas vai falar que você prometeu e que você falou e você não entregou. É isso. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que foi muito, muito enriquecedor. Foi um conteúdo que é para ser aplicado na prática mesmo. O nosso próximo encontro vai ser daqui a 15 dias. Vamos falar sobre internacionalização. Vamos receber o pessoal do Grupo Andina. Eles são franqueado master da Oakberry, então vai ser muito legal. Estão fazendo expansão no México. Então vai ser um tema bem interessante. E aí, em breve, eu coloco lá no grupo para a gente colocar nas agendas. Valeu, gente. Até mais. Boa noite.